então me matriculei na Aliança Francesa, fui morar na Universidade de Paris, que eu conto aqui no IGTV sobre brasileiros em Paris, eu conto sobre a Maison do Brasil. E aí antes eu fiz um tour, fui para a Alemanha visitar um amigo, fui para a Suíça visitar outro amigo, fui para Londres ficar lá na casa do meu zelador de Los Angeles, que virou professor de yoga. E isso tudo eu fui acumulando essa bagagem, né? E quando eu estava em Paris, o bom dinheiro do carro começou a acabar. E eu decidi que eu queria ficar em Paris, eu não queria voltar, mas eu precisava arrumar um trabalho. E então foi no dia da missa de sétimo dia do Ayrton Senna, e o consulado convidou todos os brasileiros para a missa. Eu coloquei a minha roupa ajeitadinha, apresentável, e ali eu decidi que eu ia ficar. E terminou a missa e eu saí em busca de alguns contatos que eu tinha, alguns nomes de brasileiros que trabalhavam em perfumaria. E naquele dia mesmo, na quarta perfumaria, eu ouvi 3 nãos. Na quarta perfumaria, uma chilena me atendeu, minha amiga até hoje, Verônica. Beijo, foi seu aniversário esses dias. E o dono dessa perfumaria, por acaso, ele era amigo do dono do diretor de marketing, que era sobrinho do dono do Moulin Rouge. E ele comentou em um almoço porque eu tô com uma brasileira lá, tá me levando muitos brasileiros e tal, trabalha com relações públicas. E arrumei um segundo emprego. Então eu trabalhava de dia na perfumaria e à noite eu tava na porta do Moulin Rouge, comecei a trabalhar com a embaixada, trabalhei sobretudo com a Marinha do Brasil, tinha um adido naval que eu fiquei muito próxima à esposa dele, então eu fazia todos os navios de escola brasileiros que vinham, né, uma vez por ano, e também o aniversário do desembarque dos aliados em Normandia, participei. E aí, obviamente, de novo usando o óbvio e de novo usando Forrest Gump. Eu acho que não tinha Forrest Gump na época, mas a minha vida é muito parecida com a dele. Eu escrevi para uma cadeia de lojas, foi assim que começou a minha história com a moda. Eu escrevi para Printemps, que é uma grande cadeia de lojas e a diretora, que é minha amiga até hoje, Sylvie Rouanet, foi ela que me contratou e eu me tornei agente internacional e trabalhei durante 15 anos representando a loja no Brasil. De novo, toda a bagagem que eu tive desde Brasília e participar de várias universidades e fazer o curso de jornalismo, trabalhar com Ashton Oliveto, ter ido para Los Angeles, tudo isso foi me trazendo essa bagagem para que eu chegasse a me tornar uma agente internacional. E aí eu comentava com meu pai que eu recebia brasileiros quando eu estava na perfumaria, mesmo na Printemps e no Moulin Rouge. Eu já tinha voltado para o Brasil, continuava como representante da Printemps. E eu comentei com meu pai que os brasileiros eles eram muito estressados porque eles tinham poucos dias em Paris e eles andavam com um guia, que eu não vou falar o nome aqui que eu acho que não pode, mas era tipo um tijolo, dava cãibra no dedo, a letra era bem pequenininha e umas fotos também minúsculas explicando tudo o que havia em Paris, tudo, tudo, tudo. E a pessoa chegava com aquele tijolo, abria, punha o óculos, aquela letrinha, a fotinho, bom, o que eu faço, né? E aí, conversando com meu pai, ele relembrou a minha ligação com Adams Óbvio. E ele falou, óbvio, escreve um livro você, baseado nessa experiência que você tem, o que os brasileiros querem e como eles se sentem perdidos, faz um básico de Paris, um livro pequenininho e que dê a oportunidade das pessoas desfrutarem, né, dentro do tempo que elas tinham, desfrutarem Paris. E aí nasceu o meu filhote, nasceu antes da minha filha, que é o Paris Legal. Escrevi o livro, eu escrevi à mão, igual o Victor Hugo, porque eu não tinha computador nem máquina de datilografia em Paris. Voltei ao Brasil, tá, e daí, né? Quem é Cíntia Camargo, né? Você escreveu um livro, e daí, né?
de novo, eu usei o óbvio. Eu mandei os meus originais para 6 editoras. As 4 primeiras falaram não, a Ediouro do Rio de Janeiro disse sim, a Best Seller, que na época era em São Paulo, era da Nova Cultural, também disse sim. Então, eu escolhi São Paulo por razões óbvias, eu moro em São Paulo. E foi um processo muito legal. Eu escrevi em 1997, eu levei 9 meses para escrever, estudei bastante, ia na biblioteca, entrevistava as pessoas. E eu vendi 18 mil exemplares, é, porque no ano seguinte, 98, foi a época da Copa do Mundo, que eu também trabalhei coordenando 30 guias para 3 mil torcedores. Então foi uma época muito legal. E aí aconteceu uma coisa muito interessante com esse livro. Uma pessoa que hoje é amiga minha, ela entrou numa livraria, ela comprou o meu livro, ela leu. Aí ela foi a Paris, ela contratou um motorista que eu indico aqui no livro e no carro com ele ela perguntou de mim. E ele falou que eu estava fazendo o caminho de Santiago. E por acaso era um desejo dela, enfim, fazer o caminho de Santiago. E aí depois ela entrou em contato comigo e eu a preparei para fazer esse caminho de Santiago baseado na minha experiência. O caso do caminho de Santiago, eu também fiz o óbvio. Eu não lembro se eu comprei ou se alguém me deu o livro do Paulo Coelho. Eu achei muito legal o caminho de Santiago e eu escrevi para ele, né? Óbvio. Eu escrevi, falei, nossa, eu li seu livro, eu gostei, quero fazer o caminho de Santiago, me dá umas dicas e tal. Ele me respondeu, não só ele me respondeu, como um tempo depois ele veio a São Paulo, ele me ligou. Ele falou que ele tinha que lançar o livro dele, não era As Valquírias, não lembro qual livro que era que ele ia lançar, e ele ia na MTV e ele ia no programa do Jô Soares, me convidou para ir com ele. E aí no caminho ele me contava, me dava as dicas. E aí fui e fiz o caminho de Santiago e fiquei nessas indas e vindas, mas eu sentia falta, mesmo trabalhando na Prantan, eu trabalhava mais com trade de turismo, né? Participava das feiras, enfim. Mas eu sentia falta de levar grupos. E aí eu tinha uma agência recém-criada, uma agência de turismo, e a minha sócia falou assim, vamos fazer um roteiro gastronômico com o Lohan. Eu liguei pro Lohan, foi a esposa dele que atendeu, enfim, eu achei que a coisa ia ficar muito assim, muitos passos. Eu falei, mas aqui na rua de trás tem o Ruane, né? Quem trabalhava ali era Emanuel Bassolei. Falei, pô, meu vizinho, eu vou lá. E aí eu fui. Pedi para chamá-lo na cozinha, ele veio. Eu falei, olha, é o seguinte, eu trabalho com turismo, né? E gostaria de fazer um roteiro gastronômico pela França. Conheço três de turismo e tal. Queria saber se você toparia, né? Você desenhar o roteiro, você encontrar com o grupo e tudo mais. E ele falou, sim, eu gostaria. Eu consegui o patrocínio da Visa para fazer a divulgação, eles contrataram a BBDO, que era a agência de publicidade deles, fizeram anúncios na revista Veja, usaram a mala direta do Citibank e fizemos. Nós fomos para Borgonha, foi o primeiro grupo, porque o Emanuel é de lá, ele é da região da Borgonha, numa cidadezinha perto de Dijon que ele nasceu. Foi um sucesso, as pessoas iam almoçar, ficavam hospedadas em castelos, iam almoçar de restaurantes 3 estrelas Michelin até um boteco que o Emanuel conhecia. Depois fizemos Alsácia, fizemos Bordeaux, fizemos Provence e foi um aprendizado assim sem tamanho, sem comparação. Eu já tinha tido como mestre de comunicação o Washington Liveto, aí eu tive um mestre professor de gastronomia, um francês, já tinha feito Caminho de Santiago com o mago Paulo Coelho, então bastante bagagem, vivendo com uma peruana que estudou em escola americana, foi morar em Cuba, casou-se com um cubano, foi para Paris, a filha é francesa, foi trabalhar na Unesco,
O pai dela era italiano, então ela é italiana também. Ela fala 5 idiomas, a Leila. Então, um universo muito rico, muita bagagem cultural, muita bagagem, muita experiência de vida que eu fui acumulando naturalmente. Né? Eu nunca fui uma pessoa muito estudiosa, mas eu quis fazer Aliança Francesa, eu quis gastar o meu dinheiro, eu optei entre cerveja e Aliança Francesa, eu queria falar francês. A mesma coisa o inglês, a mesma coisa. Todo o trabalho que eu sempre fiz tinha um propósito maior de me acrescentar coisas, de abrir a minha cabeça, de expandir os meus horizontes, né? E eu tive muita sorte em encontrar as pessoas certas, esses professores de vida. E aí a minha sócia, de novo, bom, já tinha lançado livros, já tinha plantado árvores, já tinha morado em Paris, já tinha feito 6 anos de faculdade, turismo nas faculdades. E aí ela virou para mim e falou, ô Cíntia, liga no Senac e vamos fazer um roteiro de moda, né? Já que você trabalha aí com a Prantan e tal e tal. Eu não sabia nada de moda, né, gente? Eu estudava bastante sobre as marcas, algumas coisas e tal, mas não era o meu ramo era que eu trabalhava era comunicação no turismo. E aí liguei para o Senac, eles me falaram que já havia um professor que fazia viagens de moda, de arte e moda. Eu falei, bom, eu vou deixar meu telefone, just in case, né, obviamente, deixar meu telefone, meu nome é Cíntia Camargo e tal, e é isso. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, me liga o professor João Braga. Ele já tinha feito acho que 2 ou 3 grupos para Paris. Ele trabalhava como operadora no Rio de Janeiro. Bom, os detalhes eu não sei, ele que tem os detalhes. Eu sei que logo em seguida nós começamos a trabalhar juntos e não só 30 grupos a Paris, mas também 5 grupos ao Marrocos, também Rússia, Portugal e além de alguns outros trabalhos que eu tenho a sorte de assessorá-lo, como o ano passado ele foi curador da exposição do Tomiotaki sobre moda italiana. Então, muito aprendizado. Aí veio mais um mestre para a minha vida, para me ensinar muito mais. Então, todas as vezes que a gente vai a Paris, eu faço questão de prestar atenção nas aulas dele, né? E, bom, a Prantam foi vendida para o Catar, eu saí da Prantam, e aí de repente eu olhei para ele e eu percebi que os brasileiros que estão aqui não existem mais, nem a Cíntia Camargo que está aqui existe mais. Crescemos, né? O brasileiro abriu asas, ele começou a viajar e hoje ele quer experiências, ele quer vivências. Ele quer saber tudo, ele quer saber o nome da rua, por que aquela rua tem aquele. Por que a Champs-Élysées chama Champs-Élysées? Eu quero comer, é escargot, tá, mas aonde vem? Por quê? E eu percebi que isso aqui não estava totalmente defasado, né? Eu também cresci como pessoa, a minha bagagem em 20 anos aumentou muito. E eu comecei a revisar o livro, e ironicamente o livro virou um tijolo. Se eu fosse colocar, ele é digital, mas se eu fosse colocar ele no papel, ele seria um tijolo de mais de 1000 páginas. Se eu fosse colocar a letra normal, então, sei lá, acho que é para 1500 páginas. E o que eu tanto critiquei virou. Mas é que hoje, realmente, de fato, as pessoas querem saber. E como eu continuei acompanhando grupos todo esse tempo, eu faço esse corpo a corpo, eu fico o tempo todo com os clientes. Da hora que a gente chega no aeroporto de Guarulhos, do avião, da saída do avião, ou na chegada do hotel, eu tô com eles 24 horas por dia. Quando passam mal, sou eu que estou acudindo, eu que chamo o seguro. Então, eu observo muito, né? Daí vem desde lá da UNB, acho que desde do meu curso de medicina legal, meus cursos de psicologia, filosofia, a forma de falar, de abordar que eu aprendi com Washington, a escolha dos pratos. Quando a gente vai para o Marrocos, eu componho o cardápio, vem do Emanuel. Então, enfim, eu uso tudo o que eu sei